Bom, eu queria dar minha boa noite primeiro a todos e a todas, agradecer a coordenação da pós-graduação, o convite para estar com vocês nessa noite, né? Para falar um pouco do que foi a leitura que o professor Celso Furtado fez do Brasil, né? Com um olharzinho especial sobre o Estado também, como era a visão que ele tinha do Estado. E eu preparei este roteiro aí, né? Um pouco, primeiro, apresentar o Furtado, que eu chamei ali o personagem, depois a obra, um pouco dar uma rápida leitura para vocês do que foi o essencial da obra dele, e depois um pouco ideias forças que estão presentes ao longo da obra, para depois trabalhar rapidamente a visão que ele teve da formação do Brasil, que eu sei que é um dos focos de preocupação do curso. E depois eu venho para o Brasil e o Estado desenvolvimentista, ele e a questão nordestina e o papel do Estado, porque um dos focos de preocupação dele foi com o Nordeste. Depois eu venho para o Furtado dos anos 90 e alguns alertas que ele faz antes de falecer, não é? Nas últimas obras. E no final eu vou terminar com algumas ideias e preocupações que ele nos deixou, não é? Então é mais ou menos esse o roteiro, tá? Pode passar. O personagem, né? Pode passar. Celso Furtado, ele nasceu no sertão da Paraíba, em Pombal, que é um município que fica lá no sertão. A Paraíba é como Pernambuco, bem na horizontal, né? E essa cidade de Pombal, ela fica em pleno coração do sertão paraibano, de Campina Grande para dentro e muito para dentro. É uma cidade pequena, ainda hoje, e o Gildo Marçal define assim: um sertanejo curtido pelos ares do mundo. Os ares do mundo é uma das obras dele. Então, eu acho que essa frase do Gildo define muito bem ele. Nunca deixou de ser sertanejo. Então, o fato de ter nascido no semiárido nordestino marca a pessoa dele a vida toda. E ele enfrentou algumas secas, e isso também marcou a preocupação dele em entender por que é que aquilo acontecia e como é que aquilo podia deixar de acontecer. Então, isso, ao longo da produção dele, é muito recorrente, não é? Mas o Gildo também foi muito feliz quando diz que ele foi curtido pelos ares do mundo, porque logo cedo ele deixa a Paraíba para estudar. Naquela época que ele nasceu, os anos 20, né? Não era fácil fazer um bom curso no interior do Nordeste. E o pai dele quis fazer esse investimento, né? E aí ele sai para estudar e faz a formação principal inicial dele aqui no Rio de Janeiro. Ele é advogado formado aqui no Rio de Janeiro. Na época era muito comum, embora Pernambuco tivesse uma boa faculdade de Direito, e a Bahia tinha uma boa faculdade de Medicina, são as duas sementinhas que se plantou lá nesse tempo, mas muita gente vinha estudar no Rio de Janeiro. Quem tinha um pouco mais de posse vinha estudar no Rio de Janeiro, não é? Então, ele fez essa trajetória, ele estuda Direito no Rio de Janeiro. Então, ele é advogado na formação, mas, na verdade, ele nunca foi advogado. Então, mas vocês vão ver que a leitura do Estado, a preocupação dele com a institucionalidade, é alguma coisa que vem da formação básica do curso de Direito também, né? Muito jovem, ele vai para o exterior. Terminada a graduação, ele não vai para o mercado. Ele quer continuar a estudar e aí ele vai para o exterior, né? Ele foi da FEB, foi expedicionário e se orgulhava muito disso. Toda a bibliografia dele, ele faz questão de marcar essa vivência que ele teve na Itália
no tempo da guerra como membro da Força Expedicionária Brasileira, e depois dessa experiência ele vai para a Europa. E aí na Europa ele faz o doutorado. E aí já no doutorado ele sai da área de direito e vai para uma área que a gente hoje chama de economia, não é? Na época também era meio misturado, né? Mas ele vai para uma área de desenvolvimento e de economia, que era o debate da época também. E ele termina o doutorado em 48. Então, muito jovem, está vendo? Ele nasce em 20. Para a época, isso não era normal, né? Na época, ser doutor era uma coisa de final de carreira. E para ele não, como ele investiu muito em estudar logo cedo, ele termina o doutorado em 48, né? E aí, quando ele termina o doutorado, ele vai para a CEPAL. A CEPAL, na época, aí, nos anos 50 já, era uma referência no debate sobre desenvolvimento, não é? A CEPAL vinha discutindo a América Latina, o desenvolvimento na América Latina, e era uma referência. E aí convidam para ele ir para a CEPAL, e lá ele conhece Prebisch. E na época Prebisch era o presidente da CEPAL e era assim a grande referência do debate teórico, não é? E ele se afina com as ideias do Prebisch, e os dois são considerados assim os responsáveis principais pelas ideias-força que a CEPAL terminou defendendo para a América Latina naquele momento, não é? Depois ele vai para os Estados Unidos, ele passa um tempo também nos Estados Unidos e vai para a Inglaterra. Dos Estados Unidos ele vai para a Inglaterra. Nos Estados Unidos ele tem um contato importante com o pessoal da sociologia americana. E depois ele vai para a Inglaterra também num período muito interessante, onde na Inglaterra também se discutia muito essa questão do desenvolvimento. E aí ele tem um contato muito bom com assim, a nata do pensamento europeu e inglês da época. E é nessa experiência na Inglaterra que ele produz a formação econômica do Brasil, que não é a tese de doutorado dele. A tese de doutorado dele é anterior e é um livro que prepara a formação. Mas a formação econômica do Brasil é já do final dos anos, está fazendo 50 anos esse ano, a primeira edição da formação. Então, é de 1959, a primeira edição desse livro que virou um marco na obra dele. Ele é daquelas pessoas que fazem a obra-prima como o primeiro livro. É quase o primeiro livro dele, a formação, e, na verdade, é uma das marcas da obra dele, uma das marcas do debate sobre a formação econômica brasileira. Então, isso também dificulta, né? Porque depois fazer uma segunda obra-prima não é fácil, né? E ele produz aí em 59, né? Com 39 anos, não tinha nem 40 anos, ele faz a obra-prima que dá um marco importante para o debate sobre o Brasil. Aí ele volta para o Brasil e o Brasil estava vivendo a era JK. JK tinha assumido em 55, então já estava terminando a era JK quando ele faz essa publicação, não é? E aí ele vem para o Brasil e ele entra num grupo que JK tinha formado no BNDES, que era chamada Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, não é? Que era um grupo de técnicos de alto nível para pensar o Brasil da época, não é? E é nessa experiência no BNDES, é dali que sai o debate sobre o Nordeste. Então, naquele momento, final da era JK, não é? O Brasil estava avançando muito rápido na industrialização e estava ficando muito evidente a diferença entre a dinâmica do Sudeste e a dinâmica do Nordeste. E, para completar,
A eleição para governador que tinha acontecido no Nordeste em 58, Juscelino tinha perdido terreno. A oposição tinha avançado, e uma oposição mais à esquerda de Juscelino. Então, Juscelino acendeu a luz vermelha, né? Tem que fazer alguma coisa para o Nordeste. E aí vai buscar esse grupo que estava no BNDES, e Celso Furtado lidera, nessa época, a elaboração do GTDN, que é mais ou menos, sai junto com a formação, a publicação da formação que ele tinha escrito no exterior, vai coincidir com a divulgação desse relatório, que todos dois são do final do ano de 59, né? E aí eles intitulam uma proposta de política para o desenvolvimento do Nordeste. E a última proposta do documento era a criação de uma nova instituição para o Nordeste, que era a Sudene. E Juscelino nomeia ele, não só aceita a proposta, como começa a criar as bases para a criação da Sudene. Cria primeiro um conselho que se chamava Codeno, ele já é convidado para lá nessa época, e depois institucionaliza a Sudene, porque a lei de criação da Sudene passou um ano no Congresso. Porque aí todo mundo já conhecia o GTDN, e o GTDN não foi muito bem absorvido pelas elites do Nordeste. Então, teve que ter toda uma construção política para que a lei de criação da Sudene passasse no Congresso, e isso demorou. Então, como demorou, se criou o Codeno, então ele virou um ser assim meio ad hoc, e quando a Sudene foi finalmente criada, ele foi nomeado o primeiro superintendente da Sudene, onde ele trabalhou de 60, começo de 60, até o golpe, até 64. Então, na verdade, ele comandou a Sudene durante menos de 4 anos, porque o golpe foi logo no começo de 64, né? Então, quando vem o golpe, ele é exilado. O Chico de Oliveira conta uma história assim, de que eles foram para o Palácio do Governo. Miguel Arraes era o governador de Pernambuco e estava resistindo ao golpe. E aí Celso Furtado sai da Sudene, que era próxima, a sede da Sudene na época era próxima do Palácio do Governo. Então ele sai e vai para o Palácio do Governo e assiste os militares chegarem para prender o governador. E ele é testemunha desse ato, não é? Que também ficou na história de Pernambuco, porque o governador disse que não ia entregar, os militares queriam que ele renunciasse. E ele disse que não renunciaria, porque ele tinha sido eleito pelo povo, e se ele renunciasse, ele não podia olhar para os filhos dele, ele tinha 10 filhos. Então, foi o argumento que ele usou, né? Não posso fazer isso, porque eu tenho 10 filhos, e se eu fizer isso, eu não posso voltar para casa e olhar na cara de meus filhos. E Celso Furtado estava junto dele com Chico de Oliveira. E disse que eles saíram dali e foram no 4º Exército. E o general Justino, que estava comandando a operação, Justino Alves Bastos, ele estava comandando a operação de consolidação do golpe em Pernambuco, né? Disse a Celso Furtado que esperava que ele compreendesse a situação e que gostaria de contar com o apoio dele. E Chico conta no artigo que a resposta de Furtado foi assim: eu sou um funcionário federal, então, eu sou um servidor federal, ele usou a palavra servidor, eu sou um servidor federal, então eu não posso assumir o papel que vocês estão assumindo. Se o Exército está contra a legalidade, que assuma, agora eu não posso fazer isso. E aí ele assinou a carta de exoneração dele nessa hora. Não é? Chico conta que saíram dali já sabendo que eles iam sair. E ele saiu e saiu na primeira lista dos demitidos e depois na primeira lista dos exilados. E aí ele passa um tempo fora, e aí vai para o Chile, depois para os Estados Unidos e finalmente para a França, onde ele vive a maior parte do tempo dele
Nessa fase aí ele tem uma ampla produção, como eu vou mostrar a vocês, não é? Ele volta ao Brasil com a redemocratização e aceita o convite de Sarney para ser ministro da Cultura. Então, na volta, a primeira reinserção dele no Brasil é como ministro da Cultura, e aí ele é ministro da Cultura de Sarney, e depois dessa experiência, nunca mais ele exerce cargo público, né? Aí ele volta para a produção dele, retoma a produção, depois chega na ABL e falece em novembro de 2004. Então, nasceu em 20 e morreu em 2004 aqui no Rio de Janeiro. Aí, quando ele volta, ele mora no Rio de Janeiro e faleceu aqui, não é? Chico de Oliveira define ele desse jeito: um republicano exemplar. Então, que é uma coisa rara no Brasil, não é? Alguém que passa pela esfera pública e depois pode ser reconhecido como um republicano. Porque essa é uma das nossas dificuldades, né? Como é que a gente separa o privado do público, não é? E Chico foi o superintendente adjunto dele na SUDENE. Ele era o superintendente e o adjunto era Chico. Então, ele viveu um conhecimento muito próximo da vida mesmo dele nessa época. Então, eu também acho que Chico define muito bem ele, porque o tempo todo ele era alguém que o interesse público para ele era alguma coisa muito preciosa, né? E ele nunca saiu dessa linha, né? Então, eu acho que isso define também muito bem o que foi ele ao final de tudo. Não só um pensador. Pensador ele foi, a gente vai ver aqui a obra dele, mas como ele sempre foi pensador e policeman, então teve várias vezes metendo a mão na massa, não é? E sair com essa avaliação de alguém tão crítico como o Chico, né? É realmente alguma coisa que ele mereceu. Então, talvez, do ponto de vista do homem público, o que melhor defina ele seja isso mesmo, um republicano, que é uma coisa rara no nosso país, até hoje. Ficou claro quem era ele? Vou passar para a obra, né? Bom, a obra, vocês veem que ele começa longe, né? Em 46, ele faz o conto da vida expedicionária, que é aquela experiência lá da FEB, e em 54 ele escreve a Economia Brasileira. E em 56 ele escreve uma Economia Dependente. Em 58, pelo ISEB, ele já está entrando no debate, não é? Perspectivas da Economia Brasileira. Você vê que tem várias obras, inclusive a tese, que preparam a formação econômica, que só sai em 59. Então, eu chamo desse período um período de reflexão inicial, onde, na verdade, ele está sistematizando tudo que ele estava lendo e aprendendo, não é? Até chegar à formação econômica, onde ele consegue colocar mesmo a leitura que ele faz do Brasil naquela obra, não é? Então, talvez a gente possa, sem muita injustiça, chamar essas obras de preparatórias para chegar na principal obra, que é a Formação Econômica do Brasil, que é publicada pela Fundicultura em 59. Passa ao próximo. No início dos anos 60, veja, ele já tinha escrito, já estava no Brasil, e aí ele tem essa dupla capacidade, né? Que às vezes eu fico olhando para a obra dele e pensando o que era ser superintendente da SUDENE na época. Eu não sei como é que ele arranjava tempo para produzir isso, porque não foi uma coisa fácil implantar a SUDENE, exatamente porque a proposta da SUDENE não era uma proposta revolucionária, mas era uma proposta reformista, né? E aí mexia com as estruturas sociais, econômicas e políticas da região. E ele teve muita dificuldade de fazer a implantação, precisou muita negociação. O primeiro plano diretor da SUDENE durou também 1 ano no Congresso para ser
aprovada. A lei de criação demorou e o primeiro plano diretor demorou bastante no Congresso. E aí isso devia exigir uma energia de política, ao mesmo tempo estruturando uma instituição, montando equipe, definindo prioridades. Não deve ter sido fácil esse momento. E, paralelamente, quando você olha para a obra, ele estava produzindo, não é? Então, veja, esse período de 59 a 64 é um período fértil do ponto de vista de produção também, junto com a instalação da Sudene, tá certo? Então, ele escreve a Operação Nordeste, que também é um livro pequenininho, mas muito importante, porque ele discute a questão nordestina ali com muita intensidade, né? O GTDN, que é uma política de desenvolvimento econômico para o Nordeste, que é esse relatório que ele fez a partir desse grupo que existia no BNDES e que dava a diretriz principal para o que foi a Sudene depois. Se você olhar os planos iniciais da Sudene, eles estão calcados na proposta deste documento. Então, ele é um documento assim, fundador do que foi uma nova política para o Nordeste aí no começo dos anos 60. Mas ele escreve também uma literatura sobre o subdesenvolvimento. Então, é aí onde ele vai amadurecendo também as ideias dele sobre subdesenvolvimento. Então, por exemplo, desenvolvimento e subdesenvolvimento e Estado democrático, a pré-revolução brasileira, a dialética do desenvolvimento, são obras publicadas enquanto ele era superintendente da Sudene. Eu não sei como é que ele conseguia, mas conseguiu, tá certo? Então, esse é um momento muito fértil, assim, dele nas duas facetas que ele sempre teve. A faceta de homem público e a faceta de pensador e elaborador de análise sobre a realidade brasileira e sobre a realidade nordestina, porque ele estava ali com o Nordeste muito vivo diante dele, não é? Pode passar. Aí tem o exílio, 64, ele vai embora e, a partir daí, as obras são as obras do exílio, não é? E aí as obras do exílio, elas são obras mais reflexivas. Ele vai firmar vai consolidar certas ideias-força que ele tinha e ele vai um pouco refletir sobre algumas coisas que ele pensava e que ele praticou. Então, é um momento também muito interessante e muito fértil, não é? Porque ele vai estar agora, não é mais gestor público, é só acadêmico e pensador, e aí ele vai ter esse momento de reflexão sobre coisas que ele pensava, sobre novas coisas que ele estava refletindo e até uma reflexão sobre a própria experiência dele. E a tentativa que ele tem de acompanhar o Brasil. Porque não sei se vocês imaginam uma pessoa no auge da sua capacidade, de repente ser exilado, não é? Então, é como se a comparação que eu faço é você cortar a seiva de uma árvore. Não é? Porque você perde o seu contato com a realidade. Então, talvez o jeito que ele achava de continuar ligado à realidade era refletir sobre ela, produzir sobre ela. E ele não deixou de fazer isso. Ele usou esse momento de afastamento para se manter ligado ao que se passava no Brasil da época. Então, vocês veem que tem várias obras aí que são refletindo sobre o Brasil da ditadura, né? Então, ele faz uma obra primeiro sobre a América Latina, né? Subdesenvolvimento e estagnação da América Latina, a teoria e política do desenvolvimento econômico, um projeto para o Brasil, 68, aí, dialogando com o milagre brasileiro. 68 é o começo do milagre brasileiro. Então, o Brasil tinha entrado na crise pós-Juscelino, os militares tinham feito os arranjos que eles consideravam importantes e o Brasil estava pronto agora para um novo momento. E aí ele quer interferir no debate desse novo momento e aí ele escreve um projeto para o Brasil em 68, começo do milagre brasileiro, né?
Depois ele faz a formação econômica da América Latina e, em 72, já finzinho do milagre, a análise do modelo brasileiro. Né? Ele não pôde influir, mas estava agora criticando como é que ele lia o Brasil do milagre. Né? Então, esse livro é uma análise do que era a continuidade do processo de industrialização concentradora, etc., que os militares tinham bancado. Pode passar. Escreve aí, da hegemonia dos Estados Unidos e o subdesenvolvimento da América Latina, o mito do desenvolvimento, que é uma obra muito interessante, porque ele faz uma reflexão sobre o que é desenvolvimento. Então, isso também eu acho muito interessante na pessoa de Celso Furtado. Ele não é um dogmático. Ele está sempre com a cabeça aberta para rever, inclusive, coisas que ele acreditou. Então, se a gente tivesse que classificar o Furtado até aí, eu diria que ele é um exemplo de desenvolvimentista. Ele era um desenvolvimentista, ele patrocinava as ideias de que é importante desenvolver, é importante a economia crescer, é importante industrializar a América Latina, o Brasil, até o Nordeste, tá certo? Então, a gente pode dizer, conhecem o desenvolvimentista? Eu diria, conheço. Celso Furtado era um desenvolvimentista. Pois essa obra, O Mito do Desenvolvimento, é uma reflexão sobre o que é mesmo desenvolvimento. E aí ele faz uma reflexão muito interessante já com a questão ambiental. Não é? A obra é de 74, então a questão ambiental já estava sendo colocada e ele faz uma reflexão sobre os limites físicos versus o padrão de desenvolvimento que a gente estava construindo no mundo. Né? Então, os ambientalistas gostam muito dessa obra dele e leem como uma autocrítica. Uma das autocríticas que ele teria feito é assim, olha, é por aí, mas isso tem limite. Tá certo? É um pouco esse o eixo dessa obra, não é? Que é o que a gente discute hoje. Quer dizer, hoje a gente discute um outro conceito de desenvolvimento, onde a gente tem que considerar outras variáveis que não só a variável econômica, não é? E nesse livro ele já está nessa direção aí, 74. A criatividade e dependência na civilização industrial, que era uma das preocupações dele o tempo todo, não é? Com a questão tecnológica associada ao desenvolvimento industrial, não é? E a questão da criatividade já aparece aí também, que hoje é uma coisa que a gente discute com muita força, né? Não só a indústria criativa, mas a inovação na indústria tradicional. Aí também ele estava, vocês veem que aí ele estava abrindo novas frentes de reflexão, acompanhando um pouco o que estava acontecendo no debate sobre desenvolvimento no mundo, né? 81, ele escreve o Brasil pós-milagre, né? Aquele momento que o Brasil terminou o milagre econômico e a gente também estava meio perplexo, né? E logo depois veio a crise da dívida e o Brasil entra na crise dos anos 80. Então, foi também um momento de interregno, né? A dinâmica do milagre já estava mostrando os seus limites, mas não tinha acontecido ainda a crise da dívida. E aí, nesse interregno, ele volta e quer influenciar o debate sobre os rumos do desenvolvimento brasileiro, né? Depois, em 82, ele escreve Nova Dependência, Dívida Externa e Monetarismo, que aí a dívida externa já era uma variável estratégica, né? Porque o Brasil, do período pós-crise do petróleo, continuou a crescer, mas financiado por dívida externa. E aí a gente vai entrar na crise com o choque dos juros que os Estados Unidos deu, exatamente aí quando ele está discutindo. E aí a dívida externa passa
a ser uma coisa relevante no debate nacional, e, de novo, ele vem e segura o tema e vai tentar refletir sobre ele, né? E, em 83, o não à recessão e ao desemprego. Quer dizer, uma tentativa de dizer, olha, entramos na crise, mas, espera aí, quem é que vai pagar a conta da crise? Era um pouco a pergunta central do livro, desse livro, que é um livrinho pequeno, mas muito contundente, assim, não à recessão e ao desemprego, ou seja, não pode botar a conta nas costas de quem não gerou a crise, nem se beneficiou com ele. Então, vocês veem o tempo todo ele ligado no que estava acontecendo no Brasil, né? Pode passar? Bom, aí ele vem para o Brasil e vira ministro da Cultura, né? 85, e antes de chegar aqui, ele escreve esse Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise, que é outra faceta da obra dele interessante. Não só ele refletiu sobre meio ambiente, mas nesse livro ele reflete sobre cultura e desenvolvimento. E aí é o ganchinho para ele ser o ministro da Cultura. Em 85, com Sarney, ele vira o ministro da Cultura. Mas essa é uma obra hoje que a gente lê também com muita frequência, porque no debate sobre o conceito de desenvolvimento, cada vez mais a gente está prestando atenção na dimensão cultural, não é? Começamos pela cunha ambiental, depois a cunha social, e a cunha cultural está ganhando espaço no debate. E ele já estava lá, começo dos anos 80, sinalizando para isso também, tá certo? Bom, aí essas outras obras, daí para frente, tem uma pesquisadora da obra dele que diz que é o momento de balanço. É como se ele já quisesse dar um balanço do que foi a produção dele. Então, a fantasia organizada e a fantasia desfeita são balanços. Ele vai dizer como é que ele construiu o projeto do Nordeste e qual é o balanço que ele faz do que foi o desmantelo que aconteceu no período militar, né? Então, já tem o tom do balanço aí. E depois, ele vem com um conjunto de obras que são balanço e são novas preocupações, eu diria assim. Essa fase aí, ele já não está mais no governo, já voltou para o Rio, já está só como pesquisador e analista, e aí tem essas dois lados, né? Balanço de um lado e quais são as novas preocupações do outro, tá certo? Então, por exemplo, transformação e crise na economia mundial, porque a economia mundial estava em crise, de novo o ABC da dívida externa, que era um tema quente na época, os ares do mundo, onde ele começa com a preocupação da globalização, pode passar. O Brasil, a Construção Interrompida, que é uma obra importante, aí é um livro pequeno, mas muito denso, né? Que é uma espécie de balanço aí também. E aí já começa no Brasil a era liberal. E aí a preocupação dele é com o liberalismo num país como o Brasil. Certo? E aí ele diz que isso não vai dar certo, e ele começa a colocar uma cunha nesse processo dos anos 90 que o Brasil vai viver, né? E aí esse livro é muito interessante porque a hipótese dele é que a gente estava entrando numa rota complicada e que isso poderia comprometer a consolidação do Brasil como nação. Essa é que é a mensagem central dele nesse momento, né? E aí vai começar a era FHC. Né? Ele já prenuncia que essa história do liberalismo vai chegar aqui e nós não somos caso para liberalismo. Atenção, que isso é uma trajetória arriscada para um país em construção, como ele chama o Brasil, tá certo? E aí, junto com isso, ele está refletindo o capitalismo global, aí a preocupação com a globalização e os impactos num país como o Brasil. Aí uma obra autobiográfica, O Longo Amanhecer, que também é a mesma reflexão da construção interrompida, as dificuldades do Brasil de se constituir como nação.
Então, ele está sempre voltando a isso, né? O Brasil é um país que tem uma dificuldade, e ele tenta sempre voltar para entender onde é que estão agora as pedras no nosso sapato, né? As raízes do desenvolvimento, onde, de novo, ele reafirma o conceito de subdesenvolvimento e em busca do novo modelo, que é a última obra dele. Ele falece em 2004, e a última obra dele é procurando influir na passagem daquele momento neoliberal para um outro momento, né? E aí ele está querendo influir nesse momento, e essa é a última obra, assim, importante, e 2004, em novembro, ele falece. Ficou clara a obra e as preocupações? Posso passar? Bom, bases teóricas e ideias-força, assim, para fechar essa parte. Pode passar. Se eu tivesse que definir, eu diria que ele é um eclético, né? Não dá para a gente dizer ele é um marxista. Não era um marxista. Ele é um keynesiano de gauche. Às vezes o pessoal define ele assim, né? É um ricardiano de gauche ou um keynesiano de gauche, né? Porque tem ricardiano e keynesiano de tudo que é lado, né? Mas ele tinha um compromisso social muito forte. Então, talvez fosse a melhor, se eu tivesse que escolher uma fora o eclético, seria isso, um keynesiano de esquerda, né? Quando ele fez 70 anos, teve um seminário na Paraíba em homenagem a ele, e um rapaz no auditório perguntou por que ele não tinha sido marxista. E ele disse: quando eu li Marx, eu já tinha lido Keynes. Então, Keynes já tinha me explicado a dinâmica do capitalismo. E aí, o que eu aprendi de Marx foram outras coisas. Eu não consegui fazer isso. Foi uma resposta interessante. Não sei se era tão verdadeira assim, mas, de qualquer forma, lá na hora ecoou, tá certo? Por que eu digo que ele é um eclético? Por exemplo, eu acho que ele tem um lado positivista, tá certo? A crença dele no planejamento como um instrumento, né? Para mim é um sinal de influência do positivismo. Ninguém escapou muito da influência positivista nessa época que ele viveu e começou a produzir, né? Uma crença muito forte no conhecimento científico, né? E na intervenção racional do Estado. Ele defendia isso com muita força, que um pedaço da elite de um país, ela pode construir um Estado que tem uma atuação racional, tá certo? E a defesa dele do planejamento, da criação da SUDENE, está muito nessa direção. Sim, eu esqueci de dizer que ele foi ministro do planejamento de Jango, tá certo? Concomitante com a superintendência da SUDENE, escrevendo aquilo tudo, superintendente da SUDENE, e no final do governo Jango, ele foi o primeiro ministro do planejamento do Brasil. Foi ele quem escreveu o plano trienal, né? Que era o debate, na época de Jango, do rumo que o Brasil ia tomar ali no comecinho dos anos 60. Quem viveu aquela fase sabe que foi uma fase muito interessante, porque até a discussão era assim: continua na rota de JK ou vamos dar uma parada, vamos fazer a reforma de base e construir um Brasil socialmente mais justo. E Celso Tado entrou na segunda linha e o plano trienal está na segunda linha. Ele abraça as reformas de base, a reforma agrária, a reforma educacional, são eixos muito importantes do plano trienal, não é? Que ele foi o autor na qualidade de primeiro-ministro do planejamento do Brasil, né? Eu acho que ele não dormia, gente, porque para fazer tudo isso ao mesmo tempo, haja energia, tá certo? Tem uma influência do marxismo na obra dele e nas ideias dele, não é? Ele reconhece que a leitura marxista da história que influenciou muito. E essa convicção de que os fenômenos sociais são fenômenos históricos. Por isso que ele não aguenta os neoclássicos, né? Os neoclássicos abstraem a história. E aí ele não aguenta essa visão, porque ele diz: fenômeno social é histórico.
agente econômico é, ao mesmo tempo, agente político e agente social. Então, não me venham com abstração. Tá certo? Vamos supor que é assim. Vamos supor o quê? Eu quero a realidade aqui, debaixo do meu pensamento. Tá certo? Então, isso, ele disse que ficou com isso da abordagem marxista. Não é? Então, por exemplo, Estado capitalista, não é Estado em geral. Tá certo? Então, essas abstrações não eram do pensamento dele. Ele era um cara que partia dos fatos históricos, que vinculava tudo com a história. Não é à toa que a obra clássica dele é uma obra de história, a história da formação de um país. Então, isso ele diz que herdou do marxismo. Se eu não tivesse recebido nada de influência, essa seria, tá certo? Do keynesianismo, muito forte, não é? O papel do Estado e a compreensão da dinâmica econômica, dito por ele mesmo, tá certo? Essa ideia, a força de que países, principalmente países como o nosso, não vão conseguir virar uma nação se o Estado nacional não jogar um papel muito forte. Então, isso é muito presente na obra dele, e a preocupação com o Estado, a estruturação do Estado nacional, a presença do Estado nacional, é um debate recorrente na obra dele, não é? E aí vem dessa visão keynesiana de que o Estado tem, sim, um papel, o estágio do capitalismo não dispensa esse papel. Então, isso ele tinha uma convergência grande com a visão keynesiana e a própria compreensão da dinâmica econômica, não é? Que ele usava do keynesianismo. A influência da sociologia americana, que aparece no papel da cultura. Então, não é à toa que ele passou nos Estados Unidos, que ele conviveu com a sociologia americana. Então, o papel da cultura ele trouxe de lá. E com Myrdal, ele teve uma influência grande de Myrdal. A ideia do desenvolvimento desigual. Por isso também que ele abomina os neoclássicos por conta da famosa tese do equilíbrio geral. Ele não conseguia engolir a ideia do equilíbrio geral, não é? Então, ele estava convicto de que o processo de desenvolvimento é um processo de desenvolvimento desigual, que o capitalismo, ele opera de forma desigual, tá certo? Então, isso era uma convicção que perpassa a obra dele toda, e ele se afinou muito com Myrdal e com um grupo de economistas suecos da época, quando ele esteve na Inglaterra. Isso ficou muito marcado na concepção dele sobre o desenvolvimento e nas estratégias de sair do subdesenvolvimento. Ele sempre trabalhava por aí, tá certo? Posso passar? Não sei se eu consegui definir, porque é difícil, né? Porque tem muitas facetas. Mas ele não era só um eclético, assim, de absorver. Ele era um produtor. Ele absorvia e refazia o pensamento, tá certo? Então, essa é uma contribuição importante, porque a obra dele tem contribuições originais, que aí você diz, olha, aqui não é Keynes, não é Marx, não é Myrdal, é ele, tá certo? É ele absorvendo tudo isso e dizendo, olha, a ideia, a força é essa aqui. Então, eu acho que é possível a gente identificar na obra dele contribuições que são originais, não é? Ele foi um dos que ajudaram a construir o famoso estruturalismo cepalino, junto com Prebisch, não é? Onde eles buscam explicar a dificuldade da América Latina e do Brasil com base nas relações desiguais. Então, essa ideia, a força de que o desenvolvimento é desigual, a dinâmica do capitalismo é desigual e as relações são desiguais. E aí a ideia de relação centro-periferia é uma ideia força importante do pensamento cepalino e do pensamento dele também, certo? A teoria do subdesenvolvimento, aí ele tem uma contribuição e ele não larga isso, até as últimas obras ele abre de novo um capítulozinho e diz, ó, vamos lembrar aqui que aqui é subdesenvolvimento, tá certo? Então, ele tem um esforço grande para construir esse conceito, não é? E aí ele tem um debate muito interessante, num certo momento,
antes de vir para o Brasil e criar a Sudene, o Rostov saiu com uma obra chamada As Etapas do Desenvolvimento. E isso fazia parte de uma concepção de que o desenvolvimento se dá por etapas. E, portanto, se você é hoje atrasado, você pode ser desenvolvido. A dificuldade é você criar a ruptura, tá certo? O Rostov chamava o take-off. Quer dizer, vai ter um momento em que vai ter um take-off e aí você entra na trajetória do desenvolvimento. E Celso Furtado caiu de pau em cima dessa ideia, não é? E dessa concepção, e foi aí que ele resolveu investir nessa história de dizer, olha, desenvolvimento é uma coisa e subdesenvolvimento é outra, tá certo? E aí ele vai na Revolução Industrial, principalmente, né? Ele vai mais longe, ele vai na gestação do capitalismo, na forma como alguns países engataram na dinâmica do capitalismo, é onde ele vai buscar as origens do que ele vai chamar depois de subdesenvolvimento. Porque ele diz assim, os países centrais nunca foram subdesenvolvidos, ponto 1. Né? Os países como os Estados Unidos nunca foram subdesenvolvidos, porque no engate eles eram colônia de povoamento. E aí, colônia de povoamento pode chegar a ser desenvolvido. Agora, quem engatou no mundo colonial como colônia de exploração, botou a semente do subdesenvolvimento, né? Engoliu a semente do subdesenvolvimento. Então, a origem do subdesenvolvimento estava no engate da divisão internacional do trabalho nesse momento de passagem. E aí ele diz, isso faz a América Latina muito parecida com a África, não é? Porque ambos os diversos países engataram naquele momento como colônia de exploração. E aí ele diz, historicamente, o processo que elas vão viver não tem essa história de take-off, não, tá certo? Tem que fazer rupturas profundas para poder conseguir superar o subdesenvolvimento. Não é uma passagem linear, como sugeria a ideia do desenvolvimento por etapa defendida por Rostov. Então, tem um investimento dele muito grande nessa história da teoria do subdesenvolvimento, né? Que ele diz, não é uma etapa do desenvolvimento, exatamente em função do desenvolvimento desigual e da não universalidade, como defendem os neoclássicos. Então, não me venham com hipóteses genéricas. Tudo isso é história, e na nossa história pesa o fato da gente ter engatado como colônia de exploração. Isso deu uma trajetória. E essa trajetória vai nos perseguir até que a gente consiga fazer uma ruptura, tá certo? Então, essa é uma ideia força que ele retoma ao longo da obra dele toda, não é? E aí, veja, na ruptura, ele vê o papel do Estado, tá certo? Então, o papel do Estado nacional seria esse, criar condições para a autonomia. Se eu tivesse que definir o que é que ele pensa que é o papel do Estado nacional, é exatamente ser esse agente da ruptura. Agora, como é que você consegue formar um Estado nacional como agente da ruptura? Essa que é a grande discussão. Agora, que ele entendia isso, entendia, tá certo? Ele jogava as fichas dele no Estado. Qual é o agente capaz de representar e comandar essa ruptura? Ele disse, o Estado Nacional. Esse é o agente que ele escolhe para dizer, olha, ele é capaz de fazer a ruptura, tá certo? Então, vem aí criar o que ele chama de condições de autonomia, não é? Porque, na verdade, a grande característica de um país subdesenvolvido é que ele não tem autonomia, né? Ele é dependente do que acontece em outros países. Então, a grande luta seria construir a autonomia. E aí ele diz, olha, quem é capaz de ajudar a fazer isso é o Estado Nacional. Por isso que o Estado Nacional tem um peso muito grande na obra dele, nas reflexões dele e nas estratégias que ele
passa a construir, né, com base nessa concepção. Em especial, promover o progresso técnico. Porque uma das dependências mais fortes para ele do subdesenvolvimento é a dependência do progresso técnico dos países que estão no comando do mundo. Esse é lá que o progresso técnico acontece. E a gente só faz copiar, né? E aí, é ali que a gente tem que romper. Se a gente não for capaz de gerar o nosso próprio conhecimento, a gente não vai conseguir fazer rupturas, certo? Então, essa variável, progresso técnico, ela tem uma força na discussão dele, na obra dele, muito grande, tá certo? E também cabe ao Estado corrigir desequilíbrios, não é? Porque se o capitalismo opera de forma desigual, ele é uma maquininha de gerar desequilíbrio. A quem compete reequilibrar? O Estado Nacional. Não, o mercado não vai fazer isso, tá certo? Os agentes privados não vão fazer isso, pela sua própria natureza. Quem é que pode fazer? Quem pode fazer é o Estado Nacional. Aí eles chamam o Estado Nacional, um papel seu é contrarrestar as tendências de exacerbação da desigualdade, que é da natureza do capitalismo, tá certo? E aí eles chamam o Estado Nacional para fazer isso também. Vejam que o Estado Nacional, para ele, é um ente muito importante, né? Porque ele atribui ao Estado Nacional coisas que não são fáceis. Construir autonomia, gerar progresso técnico autônomo, contrarrestar desigualdades. Então, o Estado, para ele, tem um papel muito estratégico, digamos assim. Posso ir? Bom, é a crítica ao desenvolvimentismo, já no exílio, não é? Já no exílio, a crítica ao desenvolvimentismo pelos impactos no meio ambiente e pela importância da dimensão cultural. Então, aquela visão do economista, ela vai perdendo espaço à medida que ele vai ficando mais maduro e é que a sua obra vai continuando. Então, eu acho que ele vai ficando menos economicista e vai buscando outras variáveis, né? E aí a dimensão ambiental e a dimensão cultural vão ganhando importância na reflexão dele, né? E uma coisa que sempre ele insistia era o padrão conspícuo de consumo das elites latino-americanas, certo? Do ponto de vista cultural, ele dizia que isso é um karma da América Latina, tá certo? Porque ela termina tendo uma influência na organização das estruturas produtivas. As estruturas produtivas vão olhar para esse tipo de consumo, desse padrão de consumo. Como a renda é muito concentrada, esse tipo de padrão de consumo termina orientando a lógica da produção, tá certo? E aí ele gosta de bater no... Só tem uma coisa aqui que é nossa e que não adianta vir com centro-periferia, não. Isso é da gente mesmo. Tem alguma coisa aqui que está na raiz das nossas elites, né? Que querem ser elites de país rico e tome delírio, e a gente tem que organizar a economia para ir atrás do delírio deles, tá certo? Então, isso ele sempre, na dimensão cultural, ele volta a isso com uma crítica muito forte, né? E, já nas obras finais, a crítica ao neoliberalismo, né? As últimas obras dele mostram isso, a apreensão quanto ao futuro do Brasil por conta da hegemonia da onda liberal que estava chegando com muita força no Brasil. Então, essa também é um momento de reflexão que ele faz e que é tudo o que ele não pensa, não é? Como ele dá essa atribuição toda ao Estado, e quando vê a fragilidade material do Estado brasileiro, endividado, refém dos seus credores, e num ambiente onde ser liberal é que é correto, né? Esses tempos não são bons para um país como
o Brasil. Aí ele tem uma reflexão final muito pessimista. Então, quando a gente lê as obras finais dele, ele está muito pessimista com o Brasil. No mínimo, ele está muito preocupado com o Brasil, mas ele, na verdade, está muito pessimista, né? O tom é mais para pessimismo. Pode passar. Focos de interesse. Olhando para fora, identificar, entender e explicar as especificidades dos países. Isso é uma coisa que está na obra dele com muita força. Né? Ele está sempre procurando dizer, sim, mas o que é que distingue a América Latina? O que é que distingue o Brasil? Quais são as nossas especificidades? Essa pergunta não sai da cabeça dele o tempo todo, não é? Ele entende as leis gerais, vai buscar as leis gerais, mas, na verdade, ele quer saber o que é específico aqui, tá certo? Então, isso tem uma força na obra dele muito grande. Por que a América Latina e o Brasil são diferentes da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo? Onde é que está a diferença? E quais são as dificuldades para construir a autonomia? Se eu não entender o que é específico, eu não entendo onde é que eu tenho que mexer para poder construir a tal autonomia que ele propunha, tá certo? E olhando para dentro, a ideia força dele é heterogeneidade. Como o desenvolvimento é desigual, ele vai gerando estruturas que são heterogêneas. Então, a principal pergunta dele para dentro e qual é a origem dessas heterogeneidades? Para fora é mais as especificidades e para dentro é mais a heterogeneidade. E ele nota que é uma heterogeneidade crescente, né? E, consequentemente, uma preocupação com os tais desequilíbrios sociais, desequilíbrios regionais, estão sempre presentes na reflexão dele, que vem dessa pergunta principal, né? Por que essas estruturas sociais e econômicas estão heterogêneas e quais são as raízes dessas desigualdades, né? Onde é que a gente tem que mexer para primeiro entender quais são e depois como é que mexe para mudar? Então, eu diria que esses dois desafios sempre tiveram instigando a reflexão dele o tempo todo. Pode passar. O Brasil como objeto de estudo, né? Você vê que ele vai e volta e ele está no Brasil, tá certo? Então, na verdade, ele é um pensador do Brasil. Ele está olhando a América Latina, porque o Arreto está lá, mas o foco mesmo de preocupação é o Brasil, né? E a preocupação em entender e explicar a formação do Brasil. Por isso que vocês estão estudando ele, né? Não é à toa. Essa era a pergunta dele, de onde vimos e para onde é que a gente vai, tá certo? É exatamente o nome do seminário que ele estava buscando entender, não é? Na formação econômica, é muito interessante que ele dialoga com Gilberto Freire, que na época era tido como um conservador. E ele se afina com Gilberto Freire. E onde é que ele se afina com Gilberto Freire? É na valorização que Gilberto Freire faz da contribuição africana à formação do Brasil. E aí ele aplica na formação as teses centrais para explicar uma coisa interessante que eu chamou de deslocamento do centro dinâmico e os impactos disso no Nordeste. Tem um pedaço da obra dele, do meio para o fim, na verdade é assim, o Brasil do século XX, tá certo? O Brasil que estava encerrando a etapa dos ciclos e que estava entrando na era da industrialização. E que, para fazer isso, coloca o centro dinâmico no Sudeste. Então, o deslocamento do centro dinâmico da agricultura exportadora para a indústria e, geograficamente, do Nordeste para o Sudeste. Então, isso é uma marca da obra dele muito grande. Essa pergunta, ela é muito forte num pedaço grande do livro A Formação Econômica do Brasil. Porque ele começa com os ciclos, e aí quando ele vai chegando no século XIX para entrar no século XX, ele diz, aqui tem um Brasil que está mudando. Está mudando de um país primário exportador para um país industrial, e ao fazer essa mudança, está tirando o centro dinâmico de um lugar e botando no outro, né?
Então, aquele centro dinâmico que vagava no Brasil, cada ciclo tinha um lugar, agora vai se fixar no lugar que é o Sudeste. Ele percebe isso com muita clareza quando ele está estudando essa passagem, tá certo? E o papel do Estado ele nunca abandona, né? É um dos focos da análise dele na formação também o tempo todo. Como é que o Estado ajudou a implantar os ciclos, como é que o Estado salvou a crise do café, o que é que o Estado fez em cada momento, é uma questão que ele está sempre indo buscar, porque ele acreditava que o Estado era um ator muito importante. Então, ele não abandona essa leitura de qual foi o papel do Estado em cada um dos momentos. Pode passar. E a grande preocupação dele é essa aí, né? A construção da nação brasileira. Isso é a busca disso. Como consolidar estruturas internas e, portanto, como é que eu homogeneizo? Como é que eu faço um país menos desigual? Era uma preocupação sempre recorrente, né? Para realizar o que ele chama de potencial cultural latente. O debate sobre o subdesenvolvimento, é que eu já falei, a valorização da indústria na divisão internacional e o avanço dos movimentos sociais. Ele sempre teve uma preocupação, e aí tem o nordestino, né? Uma preocupação com a questão agrária brasileira, e ele morreu defendendo o MST, inverteu a tese, tá certo? Por quê? Porque o que as elites querem é a política hidráulica. Leva água, acumula água, salva o rebanho, agora... E a grande massa de nordestino, que são os pequenos produtores, está se beneficiando com o quê com essa política? Não está se beneficiando com nada, porque cada seca que vem, eles estão pedindo esmola nas beiras de estrada. E tem que ter política emergencial do governo federal. Então, está errado o diagnóstico e está errada a política, né? Aí ele caiu contra o que era a tese estruturada pelas oligarquias do semiárido. O problema do Nordeste é o semiárido, e no semiárido é a falta d'água. Nada disso. O problema é uma estrutura socioeconômica que está aqui montada, que é geradora de instabilidade. Tá certo? Tem aqui o latifúndio pecuário, e o dono do latifúndio pecuário permite que o produtor sem terra plante aqui dentro, faz a conta na pior hora para o cara, porque na hora da colheita, você faz a conta, abate o financiamento, e o cara produz no ano bom e termina o ano bom zerado. E aí ele diz, o problema não é o ano de seca, o problema é o ano bom. Está errado, é a estrutura que opera no ano bom, porque as pessoas produzem, mas não acumula. Termina o fim do ano zerado, rezando para São José, para chover no ano seguinte. Então, a estrutura que está errada. Certo? E não é a seca, porque todos os anos semiáridos têm seca. Certo? Então, não vamos atacar a seca, vamos atacar a estrutura geradora de uma situação que o cara não consegue viver um ano que não chova direito. Certo? Então, aí as elites do semiárido travaram, tá certo? E na zona da mata, ele não foi de frente, mais pegar briga com as duas oligarquias, aí ele foi meio de ladinho, né? Dizendo, olha, aqui a diretriz é a diversificação. O problema aqui é o monopólio da cana sobre a terra, e é uma terra que aí o clima é bom, chove direitinho, está perto das grandes cidades, tem infraestrutura, e está monopolizada por uma atividade só. Então, a diretriz aqui é quebrar o monopólio da cana e levar a diversificação. Certo? Não falou a palavra reforma agrária no texto, não falou, certo? Mas questionou. E aí também pegou um pedaço da ira, né, menor, mas pegou. Por isso que foi difícil aprovar a lei da SUDENE, foi difícil aprovar o plano diretor, porque ele foi contestador do que era a leitura dos problemas da região da época. Pode passar. E aí foi muito interessante, porque ele foi criticado à direita e à esquerda, tá certo? À direita, os liberais criticavam a história da força do Estado, né? E as oligarquias
criticava as mudanças que ele queria fazer na Zona da Mata e no semiárido. Então, à direita ele ficou pichado, tá certo? E à esquerda, o pessoal dizia, ele é um reformista, tá certo? A gente quer fazer revolução. O Nordeste é um caldeirão aqui, pronto para explodir, e nós queremos a revolução, tá certo? E Celso Furtado vem aí com pano morno, querendo trazer indústria, não sei o quê. Isso é um reformista. Tá certo? Então, ele ficou numa situação meio complicada aí, porque nem tinha apoio à direita, nem tinha muito apoio à esquerda, tá certo? Pode passar. Propostas e resultados. Rapidinho, para vocês entenderem aí o Celso Furtado que atua. Não é? Eu falei muito até agora do Celso Furtado que pensa, que analisa e que reflete. Eu queria, no finalzinho, falar um pouco do que atua. Tá certo? Primeiro, a primeira tese dele é assim, é a que vocês propuseram no tema. Como ele acreditava que o Estado Nacional era o agente estratégico, qual é a primeira proposta do GTDN? Trazer o Estado desenvolvimentista para o Nordeste. O Estado desenvolvimentista está operando lá embaixo e aqui está o Estado fazendo açude, não sei o quê, fazendo apropriado pelas oligarquias, tá certo? Então, eu quero aqui o Estado desenvolvimentista. E a Sudene, com a proposta dela, era o símbolo do Estado desenvolvimentista desembarcando no Nordeste. Então, a primeira tese era um Estado desenvolvimentista para promover as transformações e inserir o Nordeste na industrialização nacional. E aí é interessante que ele faz uma aliança do pedaço mais moderno do Nordeste com a indústria do Sudeste. Tanto que ele passa a lei de criação da Sudene e passa o primeiro plano diretor com o voto contrário das oligarquias e o voto favorável dos deputados e senadores do Sudeste, que perceberam que esse negócio de industrializar o Nordeste também nos interessa, tá certo? Os incentivos fiscais nos interessam, tá certo? E aí ele construiu a aliança fora da região para poder escapar, tá certo? Reorganizar as bases produtivas do meio rural. Então, o Estado desenvolvimentista era para trazer a indústria. E aí, botar o Nordeste na agenda do Brasil que se queria industrial. Para as bases produtivas rurais, ele não assume de frente a reforma agrária, mas ele propõe transformações, né? E aí ele defende uma tese que é meia camuflada, mas ele defende. É que o semiárido do Nordeste é o semiárido mais densamente povoado do mundo. O professor Aziz Abissab, que é um estudioso dos semiáridos, ele sempre diz isso. O problema ali não é que é semiárido, é que todo semiárido tem uma base de recursos modesta e não aguenta muita densidade. O semiárido do Nordeste até hoje tem 40% da população total do Nordeste. E só gera 20% da produção. Então, qual foi a estratégia do Celso Furtado? Ele trouxe o Maranhão para a área da Sudene. O Maranhão não era Sudene, não era Nordeste na época. Quem estudou geografia até aí sabe que era meio norte, tá certo? Bahia era leste e Maranhão era meio norte. Então, ele criou o Nordeste quando ele criou a Sudene, porque ele trouxe o Maranhão para a área de atuação da Sudene e puxou a Bahia para o Nordeste. Os baianos até hoje são meio indecisos, né? Tem hora que eles querem ser Sudeste, tem hora que eles querem ser Nordeste. Eles dizem, não, Bahia é Nordeste. Por quê? Porque o semiárido baiano é Nordeste. E a Bahia é, grande parte dela, semiárido. Então, o desafio do semiárido baiano é Nordeste. Se o litoral baiano quer ser Sudeste, problema de vocês. Agora, que o semiárido é Nordeste, não resta dúvida. Aí ele trouxe o semiárido trouxe a Bahia e desceu até Minas, porque aí, como o critério era semiárido, não dava para deixar o norte de Minas de fora, tá certo? Aí teve que descer com o semiárido até o polígono da seca e trouxe um pedaço de Minas para a área da Sudene. Então, na verdade, ele redesenhou a região com a ideia de reorganizar as bases produtivas rurais, tá certo? Que era importante. Agora,
ele desenvolveu sutilmente essa tese. Quando ele trouxe o Maranhão, a ideia dele era assim: no semiárido já está muito densamente povoado, então tem fluxo migratório na direção do Maranhão. Vamos estimular esse fluxo migratório, porque o Maranhão era pouco ocupado e é um estado que tem muita água e a terra é boa. Certo? Então, ele disse, tem o que o Nordeste semiárido não tem. Tem água, tem terra boa, não está densamente ocupado. Então, vamos abrir uma frente de ocupação para o Maranhão. E aí ele traz o Maranhão para o Nordeste. Não é? Um eixo também muito importante era usar as terras boas para produzir alimento. Quer dizer, não dá para industrializar sem produzir alimento. E o Nordeste importava muito alimento, ainda importa. Certo? Então, tinha em todos os diretrizes para a zona rural, a produção de alimento estava muito presente. Não é? E a última diretriz era apostar no planejamento e na coordenação das políticas públicas federais e estaduais, que era a ideia matriz da SUDENE. Tem que ter uma coisa nova em termos de Estado, que junte poder do governo estadual com o poder do governo federal, que planeje a região e que comande esse processo de mudança. Né? De novo, a aposta dele no ente Estado, tá certo? É aqui que a gente tem que se agarrar. Pode passar. Principais resultados. A criação da SUDENE com recursos vultosos e estáveis e uma estruturação republicana. Né? O mérito era uma coisa importante na SUDENE. Você entrava por mérito. Ele fazia um curso, botava a moçada num curso, quem passava no curso, ele contratava um pedaço. Um curso de 100, ele contratava 25. Os 25 melhores, ele contratava. Então, era um processo seletivo importante, que isso no Nordeste era muito inovador, porque as elites se apropriam dos aparatos do Estado com muita disfarçatez, como fazem até hoje. Né? Então, ele dizia, aqui não, aqui vai entrar por mérito, não tem bilhetinho, tá certo? Nem ninguém indica ninguém. Todos os diretores foi ele que indicou, e aí ele trouxe gente experiente do mundo inteiro e gente jovem que ele formava aí, botava para dentro por concurso, depois de um curso, tá certo? Então, isso era uma coisa, como o Chico diz, republicana, tá certo? O investimento em infraestrutura econômica, recurso humano e pesquisa, que a SUDENE de Celso Tade era isso. A SUDENE que morreu era a SUDENE dos incentivos. Mas Celso Tade, primeiro, não defendeu o incentivo, ele negociou o incentivo. Se você ler a lei do primeiro plano diretor, não fala em incentivo. O artigo 34 do primeiro plano diretor foi uma negociação que ele fez no Congresso. Porque tinha um parlamentar conservador pernambucano que tinha ido na Itália e que tinha visto o sistema de incentivo da caça pelo mesajórnio. E aí trouxe e botou o artigo 34 na lei da SUDENE. E para passar, ele negociou com esse cara. Deixou lá o artigo 34 e botou duas ressalvas. Eu aceito criar os incentivos. Agora, a empresa que beneficiária não pode ser empresa multinacional. Certo? Não pode. Só empresa nacional, tá certo? E a outra condição era que o optante não podia ser o investidor. Tá certo? Quem fazia a opção por não pagar o imposto de renda e investir no Nordeste, não podia ser a mesma empresa que ia lá na SUDENE e apresentava o projeto. Tá certo? Com isso, ele mobilizou. Passou 4 anos e ninguém se apresentou. Aí, no segundo plano, aí ele teve que ceder, já não era ele. No segundo plano já tinha tido o golpe, foi em 65. Aí entrou o artigo 18, que dizia: quem é o optante pode ser o aplicador e qualquer empresa pode se apresentar. Aí o sistema de incentivo deslanchou, tá certo? Mas ele conseguiu, na negociação, segurar. E aí tem o outro lado dele, que é do negociador, tá certo? Ele era um formulador, mas ele era também um
negociador. Ele não disse, eu sou contra. Ele disse, eu sou a favor, desde que faça isso e isso. Engoliu a seco, passou a lei, e ele sabia muito bem que não ia funcionar daquele jeito, tá certo? Então, a Sudene dele investia em externalidade. Não era financiar a empresa, era fazer infraestrutura, botou energia, botou estrada no Nordeste todo, não é? Fez um departamento de recursos humanos poderoso, porque ele dizia, o outro grande investimento é capital humano, é gente. A região não tem quadros, a região não tem nem com quem a gente conversar. As universidades ainda são incipientes, tem que gastar dinheiro formando gente. E aí ele pensava até na educação básica. Ele criou o CECINE, que era uma instituição para formar professor de ciência. Quer dizer, qual é a fragilidade do ensino básico? É estudo de ciência. Então, eu quero aqui uma instituição que forme professor de física, de química, de matemática, tá certo? Para depois virar professor no ensino básico. Então, era uma preocupação com formação de recurso humano muito forte. E a terceira era a pesquisa. Onde é que tem água no Nordeste? Ninguém sabia. Aí ele montou um baita departamento de recursos hídricos. E descobriu, por exemplo, que o Piauí é um dos estados que tem mais água no Nordeste. E o Piauí sempre foi levado na galhofa, né? E o Piauí, hoje, o sul do Piauí, é um dos lugares de maior potencial agrícola do Nordeste, porque tem água e tem terra boa. Só não tem infraestrutura para dar conta. E ele montou um grande departamento, trouxe o que tinha de melhor dos amigos dele para o Departamento de Recursos Naturais. Então, era uma Sudene muito diferente da Sudene que morreu. Porque a que morreu foram esvaziando essa coisa do recurso humano, foram esvaziando o departamento de pesquisa e foram deixando a Sudene pendurada nos incentivos, tá certo? Que não era a concepção que ele teve. O resultado foi completamente diferente do que ele tinha pensado, né? Uma preocupação muito grande com a modernização das estruturas técnicas. Essa coisa do institucional já estava na visão dele, de que desenvolvimento requer estruturas adequadas, institucionalidades adequadas. E aí eu chego aqui, não tem estrutura técnica. A gente quer fazer alguma coisa, o cara não sabe fazer um projeto, não sabe o que é um financiamento, tem que formar estruturas técnicas. Ele abriu um programa pesado de as secretarias de educação, as secretarias de saúde da região. Então, ele não pensava só na Sudene, ele pensava nas estruturas que a Sudene tinha que dialogar, não é? Então, por exemplo, ele formava gente dessas áreas e ele dava uma bolsa para o cabo, depois do curso, continuar lá, tá certo? Então, o cabo fazia lá um curso de planejamento educacional, recebia para fazer o curso, e quando terminava o curso, se fosse para a unidade estratégica da secretaria, a Sudene dava uma bolsa para o cara continuar naquela unidade. Para o chefe não dizer, esse está qualificado, vem para cá, e vira assessor do secretário. Nada disso. Se fica lá, ganha uma bolsa, tá certo? Então, tinha uma preocupação muito forte com isso. E a negociação, as duas derrotas dele, né? A negociação do 3418, que depois virou a cara da Sudene, e a lei da irrigação, que ele conta na Fantasia Desfeita, que foi a principal derrota dele. Porque o que estava por trás da lei de irrigação era juntar uma coisa que no Nordeste não se junta até hoje. Terra boa, água, com base na reforma agrária. Ele só queria isso. Onde tem terra boa, junta com água, mas antes faz a reforma agrária. Nós estamos com a transposição aí no governo Lula, tá certo? E ninguém discute isso, nem os movimentos sociais, tudo caladinho, tá certo? E ela vai levar água, valorizar terras, que tudo já tem dono. E não são os mais pobres da região, tá certo? E é agora, século XXI. Ele quis fazer isso lá nos anos 50. Aí o que é que o Conselho Diretor da Sudene fez? Tem vários livros que contam isso, né? E ele conta também na Fantasia Desfeita. Ele conseguiu passar a lei de irrigação no Conselho Diretor.
com o voto das Forças Armadas. Quem votou a favor e defendeu foi o general Afonso de Albuquerque Lima, que depois foi ministro nos governos militares, e que defendeu a proposta dele. Aí os governadores viram que o IFA estava do lado de Celso Furtado, ficaram do lado, e correram para o Congresso para segurar a lei no Congresso. Certo? Então ele disse, foi uma vitória de pirro, porque eu passei aqui no Conselho da Sudene, mas no Congresso eles botaram a pedra em cima, teve um golpe, eu saí e a bicha ficou lá. Certo? Então, e até hoje a gente não tem uma discussão sobre isso, tá certo? Então, e o golpe de 64 foi a grande derrota dele. Porque aí, tudo que era aquele sonho transformista, reformista, como a esquerda dizia, vai para o brejo. E o Nordeste muda no período militar, mas muda na lógica da modernização conservadora do governo militar. Então, na verdade, os 4 anos dele não deu para consolidar uma mudança, e quando o golpe veio, a direção foi no outro sentido. Pode passar? Vou passar isso aí. Eu gosto dessa frase dele, mas pode passar, porque eu já falei demais. Pode passar, gente. Passa. Isso aqui, para mim, é uma autocrítica de Furtado. Por isso que eu estou destacando. Nas reflexões, tem uma autocrítica que eu acho muito interessante sobre o Nordeste, que ele diz assim, revendo a aposta no investimento. Veja o que ele diz aí. Ele fala isso no debate sobre a recriação dele. Ele diz, pensava que com investimento se resolvia a questão regional. No Nordeste, para enfrentar mesmo a questão regional, tem-se que distribuir 2 ativos importantes, ou não adianta. E os ativos que surgiram são terra e educação. Enquanto não se mexer na estrutura fundiária, enquanto não se promover o acesso da população ao conhecimento, não será equacionada a tragédia regional. O investimento colocado é apropriado pelas elites e não chega à população. Veja, a bandeira dele na frente da Sudene era investimento. Certo? E ele revê isso e diz, olha, não basta. Certo? Ali tem que distribuir esses 2 ativos, senão o pessoal sabe muito bem como captar os investimentos. Pode passar. Aí pode passar. A volta dele sempre para a ideia do projeto nacional. Aí eu já estou terminando e saindo do Nordeste, tá? Estou voltando para o Furtado que pensa para o Brasil, a importância do projeto nacional, tá certo? Isso é o discurso dele no dia que Lula mandou o projeto de lei da Sudene para o Congresso, né? Ele diz, para captar a lógica da economia nordestina é necessário perceber o essencial da realidade nacional. Não percamos de vista que a política econômica praticada tradicionalmente em nosso país criou uma sociedade com graves distorções sujeita à crise intermitente e balanço de pagamento externo. O governo passado apressou-se em tirar proveito do aumento conjuntural de liquidez. Houve, assim, mais elasticidade da oferta interna de bens de consumo, mas inverteu-se de forma perversa a posição da balança comercial, que passou a ser fortemente negativa. Veja que ele volta para as teses antigas dele, não é? Todos reconhecem que a economia brasileira foi exposta a um risco crescente de recessão. Esse risco ainda não se dissipou. E isso pode comprometer qualquer projeto de investimento a médio e longo prazo, nele se incluindo a Sudene. É como se ele estivesse prevendo que aquele negócio não ia colar. Certo? Pode passar. E aí eu gosto dessa frase da Constituição interrompida. Dessas últimas reflexões dele já, antes de morrer, né? Que é ele descrevendo o Brasil. Vejam que frase. Em meio milênio de história, partindo de uma constelação de feitorias, de populações indígenas desgarradas, de escravos transplantados de outro continente, de aventureiros europeus e asiáticos em busca de um destino melhor, chegamos a um povo de extraordinária polivalência cultural, a um país sem paralelo pela vastidão territorial e homogeneidade linguística e religiosa. É como ele vê o Brasil. Tá certo? É como se ele resgatasse tudo isso. O Brasil que eu vejo é esse aqui. Está lá na Constituição Interrompida, que é um dos últimos livros dele. Pode passar para eu ler o alerta. Mas
Nos falta a experiência de provas cruciais, como as que conheceram outros povos cuja sobrevivência chegou a ser ameaçada. E nos falta também um verdadeiro conhecimento de nossas possibilidades e principalmente de nossas debilidades. Mas não ignoramos que o tempo histórico se acelera e que a contagem desse tempo se faz contra nós. Veja como ele é pessimista no final. Ele faz uma frase muito boa no começo, mas o fim da frase é pessimista, é como se fosse um alerta, não é? Tudo isso, mas falta muito ainda, não é? Então, é muito interessante esse alerta final dele, já nessa fase que eu acho meia pessimista. Pode passar. Preocupação final também. Num país ainda em formação como é o Brasil, a predominância da lógica das empresas transnacionais na ordenação das atividades econômicas conduzirá quase necessariamente a tensões interregionais, exacerbação de rivalidade corporativa e formação de bolsão de miséria, tudo apontando para a inviabilização do país. A história diz que, se deixar o mercado, no mundo da globalização, isso aqui vai se fragmentar. E aí ele volta subliminarmente para a ideia do Estado Nacional, tá certo? Até o fim ele está com essa convicção. Obrigada, gente. Eu vou falar outra frase aqui, só aplicando furtado a furtado. Pode passar, só para eu encerrar. Pode passar, Nácio Fiore, pode passar. Pronto, eu queria terminar com essa frase. Essa frase, ele escreveu para Raul Prebisch na despedida da CEPAL. É uma frase de Celso Furtado, sobre Prebisch. E eu queria terminar aplicando esta frase a ele, tá certo? E a frase é assim: para homens que se projetaram pela inteligência criadora e têm capacidade de influir pela força de suas ideias, não existem despedidas, porque eles sempre estarão presentes.